Olá, chegou a sexta-feira, dia 20 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a escolha da carreira profissional. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, tem também as notícias da internet, enquete do dia, dicas de trânsito e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E para poucos, a escolha da profissão é algo muito natural, parece que já nasceram sabendo que carreira seguir e ali não possuem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas esta não é a realidade da maioria das pessoas. O que costumamos encontrar é angústia e incertezas, seja ali no momento de qual curso fazer na faculdade ou também durante a vida profissional. Muitas pessoas elas não conseguem chegar a uma conclusão e acabam entrando na faculdade sem refletir muito sobre o curso escolhido. E para te dar uma força com dicas para ajudar você nessa escolha, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Ana Carla Cantarelli. Ela que é professora e coach, ela é especialista em gestão de pessoas e em educação corporativa. Ela é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Jeane Monteiro. Ela que é professora de Química do NUSE e também do Espaço Teresa Albuquerque. Daqui a pouquinho a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo, vamos ouvir as dicas das especialistas, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Durante a nossa infância é muito comum a gente ouvir a pergunta: o que você quer ser quando crescer? E a resposta era quase que imediata: médico, veterinária, policial ou bombeiro, professora. Mas quando a gente vai crescendo, essa firmeza na resposta vai abrindo espaço para as dúvidas e indecisões sobre o futuro profissional. Para te ajudar, a gente conversou com um dos donos de um cursinho preparatório que fica na Boa Vista e que também é professor de português e que já viu muita gente nessa briga para definir o curso universitário. Essa dúvida é muito comum, os jovens muitas vezes, terminando o ensino médio, ainda têm insegurança em relação ao que vai escolher, ou porque a remuneração, ele não sabe se vai ser boa para ele, ou as disciplinas que ele vai ter no curso. Assim, o primeiro passo é ele buscar as afinidades, ver aquilo que ele gosta de fazer, as profissões com que ele se identifica e as disciplinas também. Às vezes ele gosta muito de matemática, gosta muito de biologia, então vamos buscar cursos daquela área que possam realmente satisfazer o que ele quer fazer realmente, até porque se ele seguir naquela área, é o que ele vai fazer a vida toda, então ele tem que realmente ter a segurança daquilo que ele quer. Claro, também ele pode, muitas vezes, acontecer de ele não se identificar. Tentou, fez, começou, não se identificou. Também é comum, mas ele tem que ser sincero com ele mesmo e começar novamente, se for o caso. Maria Júlia e Caio se identificaram bem com duas opções de curso. Ela, letras e jornalismo. Ele, ciências aeronáuticas e enfermagem. Os dois contaram pra gente o que pesou na hora da escolha. Eu sempre gostei muito dessa área, assim, de leitura, de falar, de escrever. Sempre foi, assim, uma das coisas que eu mais amei na minha vida. Então, assim, quando eu pensei para escolher um curso para minha vida, eu disse: não, eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto, eu tenho que fazer uma coisa que eu vou me sentir bem, tenho que fazer uma coisa que eu vou sentir prazer de fazer todos os dias. Aí eu disse: não, tem que ser alguma coisa que seja ligada sabe, a leitura, a escrever e tal. E aí, esses dois cursos, letras e jornalismo, era o que mais se encaixava naquilo que eu desejava. Então, aí eu comecei a pesquisar. Claro, as duas profissões assim, são bem diferentes, né, do que eu vou trabalhar no dia a dia. Então, assim, eu tentava conversar com o professor, tentava ver vídeo no YouTube, sabe, pesquisar e tal, para ver aquilo que eu ia fazer. Então, assim, eu espero que até o final do ano eu possa ter uma resposta definitiva para que eu possa conseguir passar, né? Que é o que eu estou querendo, e é isso. Assim, na verdade, o curso que eu mais estou aprendendo é letras. Um sonho que estava plantado e, com o decorrer dos anos, fui descobrindo a paixão pelo meu curso, que é Ciências Aeronáuticas, a vontade e o desejo de conquistar esse sonho, pelo simples querer de querer voar. Quem anda meio perdido, os testes vocacionais podem ser uma alternativa para que você descubra
o caminho que deve seguir. Você buscar profissionais, falando realmente buscar profissionais qualificados, psicopedagogos, pessoas que têm uma formação e têm uma forma de orientar o aluno de maneira adequada, os testes vocacionais podem ser úteis, mas também não é uma determinação, o resultado deu tal, ele tem que fazer aquele curso. Não, ele vai pensar com base no resultado se realmente é o que ele quer. O que muitas vezes contribui negativamente para a escolha da profissão é o excesso de cobrança dos pais para que essa decisão seja tomada logo, ou até a pressão para que o filho decida seguir a mesma carreira que eles escolheram. Às vezes os pais fazem muita pressão para que o jovem siga aquela carreira, às vezes o próprio pai já segue, ou a mãe já segue aquela carreira e faz pressão para que o filho faça. Não, tudo bem o pai orientar, ele querer até que o filho faça aquilo que ele também já faz, mas muitas vezes não é aquilo com que o filho se identifica, e isso pode acabar prejudicando o filho nos estudos para o vestibular. Lembra da Maria Júlia? A mãe é pedagoga, mas sempre deixou a filha à vontade e sente o maior orgulho da filha determinada que tem. Eu acho que tem que deixar, né? Porque aí quando você força, e aí de repente ela vai para uma área que ela não gosta e não vai ser um profissional, né? Porque existem profissionais e profissionais. Então fazer o que a gente gosta faz toda a diferença. Essa é a diferença, não é verdade? Então deixar ela bem à vontade para ela escolher o curso que ela quer, né? Dar força, estar sempre apoiando. Então, acho que isso é essencial. E aí, assistindo a nossa matéria, já conseguiu se decidir? Não? Então aí vai a maior de todas as dicas que você já ouviu hoje. No trabalho você convive bem mais com os colegas de profissão, com aquele trabalho, do que muitas vezes com a família. Então, você vai passar grande parte da vida fazendo aquilo. Então, tem que amar, tem que gostar e se dedicar. Isso é essencial para o sucesso profissional. Bem, por isso que vale muito a reflexão. É preciso amar, se dedicar. A gente ouviu aí algumas dicas, né, no decorrer da reportagem. Daqui a pouquinho teremos muitas outras dicas e orientações a respeito desse tema. Mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Você pode participar respondendo a nossa enquete, isso mesmo. A pergunta que temos a fazer a você hoje é a seguinte: você acredita que os pais eles devem ajudar ali na escolha da carreira profissional dos filhos? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, você pode ligar, mandar a sua pergunta também a respeito do tema, além de responder a nossa enquete. Participe com a gente através da fanpage do programa, lá no Facebook você vai acessar facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, acessa, responde a enquete, também deixa alguma dúvida. Com certeza você tem alguma dúvida sobre a escolha da sua carreira profissional. Manda também essa pergunta através do nosso WhatsApp. O número é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse o WhatsApp, deixa a sua participação. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em tirar a sua dúvida. E a gente volta a lembrar, né, que esse momento crucial na vida de muita gente, que é a escolha da profissão, requer muitos cuidados e também muita reflexão. Afinal, diante de tantas possibilidades e caminhos a seguir, é comum que os jovens eles tomem decisões precipitadas e sem planejamento. Isso aí pode gerar frustrações futuras. Então vamos ouvir, né, pessoas que entendem e muito sobre este tema. Primeiro eu vou dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas. Sempre um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Ana Carla Cantarelli, seja bem-vinda mais uma vez ao Assunto do Dia. Imagina, muito obrigada pelo convite, é uma alegria poder hoje contribuir. Giane Monteiro, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Assunto do Dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Vamos tentar ajudar esses jovens aí. É um tema complexo, né? Tem gente que já nasce ali, parece que já nasceu para aquela coisa, né? A gente ouve muito falar isso. Fulano já nasceu para isso. São sortudos, né? Que conseguem descobrir logo cedo, recebe também um pouco de influência dos pais e conseguem né, nesse momento de decisão, já traçar o que quer seguir para o futuro. Mas, como a gente falou, paralelo a isso, muita gente ainda está sem direção, está perdida. A gente vê pessoas que escolhem uma área para fazer um determinado curso superior, daqui a pouco, 2, 3 meses depois já pensa outra área. Como é que a gente meio que para refletir sobre essa escolha? Tem gente que tem sorte, já sabe que vai seguir. Quem não tem, o que é que faz diante dessa situação? Bom, bom dia a todos. Bom dia. Eu penso que não tem sorte, viu, Atos? Eu vou discordar um pouco. Eu acho que não tem sorte no sentido
da pessoa que já nasce para fazer alguma coisa. Eu penso que tem, e é o que a gente vê na prática, nós temos habilidades, nós temos formas de conduzir a vida e, obviamente, temos o ambiente onde a gente é criado, onde a gente nasce, onde a gente se desenvolve, que ajuda nesse caminhar. Então, é possível que os pais ajudem nessa influência, é possível que a comunidade, o entorno, onde essa criança, que depois vai virar um adolescente para depois ficar na fase adulta, também tenha uma participação nisso, mas também é importante dizer que essa definição ela vai se burilando ao longo da vida. Claro, tem aquilo que você gosta de fazer, tem, mas tem também as escolhas que que vão sendo oportunizadas e as situações que lhe possibilitam as escolhas durante a vida. Talvez por isso seja, entre aspas, mais fáceis para alguns, porque fica mais próximo, está mais oportunizado, e para outros nem tantos. Nem tanto, a professora Jeane trabalha em sala de aula, ela deve ter presenciado muito isso, né? Muitos alunos com dúvidas começam o cursinho pensando em seguir uma carreira, daqui a pouco, na metade do cursinho, muda de ideia e no final já tem outra ideia, uma terceira ideia. É muito frequente isso. É, bastante. A gente, na hora da matrícula, eles dizem assim, eu vou tentar medicina. Daqui a pouco eles assistem um seriado e dizem, nossa, eu me apaixonei pelo direito. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vamos estudar. Você ainda vai se submeter à prova do Enem. Depois a gente vai pensar nisso aí no momento das inscrições do SISU. Pegando o gancho de Ana Carla, eu digo sempre assim, pegar essas habilidades, né, que como você falou, já tem pessoas que já sabem o que querem seguir. Eu acho que isso vai muito assim do autoconhecimento. E aí é bem complexo, porque a gente ainda tem, tá? Isso é bem antigo, pessoas que elas tentam fugir desse autoconhecimento. Então, quando você tem no meio familiar, o mundo que o cerca, pessoas que te conduzem a esse autoconhecimento, você começa então a perceber melhor essas habilidades para poder ter uma condução, tá? E como a Ana também disse, as carreiras elas não são para sempre, elas não são efetivas. As pessoas estão em constante mudança e seus gostos, tá certo? Suas necessidades também, elas vão mudar. Então, eu sempre digo assim aos jovens, fica tranquilo, tá? Em relação, é essencial, vai ter que escolher uma profissão. A gente vai começar as inscrições do SISU na próxima semana, mas a gente tem, tá certo, todo o direito de errar e recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Tanto é, como eu disse, é um jovem, né? A gente aqui, adulto, mais velho, a gente tem esse direito até de escolher uma nova profissão. Importante, né? A pessoa está aberta também a essa mudança, a esse recomeçar. Isso vai ajudar bastante, né? Você vai entrar ali naquela escolha profissional, mas você já entra ciente, né, que pode existir essa mudança. E essa mudança, às vezes, pode ser para bem melhor do que você, a princípio, com aquela maturidade ainda não muito forte, né? Estava na construção ali da maturidade, você fez aquela escolha de imediato, mas quando você chega numa idade mais confortável, você vê que é possível fazer essa mudança, você aceita de forma mais tranquila. Quando você já tem uma certa maturidade e ainda na juventude você foi orientado a isso, né? Que você pode mudar, não precisa ser fixo, você não precisa sofrer se não estivesse dando bem numa profissão, por exemplo. É verdade. A preocupação é que a gente tem dois momentos diferentes aí. A gente tem o momento do curso universitário, daquele período. Então, as mudanças do tipo, como você falou no começo, a cada 3 meses eu começo a rever que eu não quero esse, quero aquele curso. Opa, aí a gente vai ter que ter uma atenção especial, porque se a gente for falar, bom, imagina, eu entendi hipoteticamente 3 meses, mas imaginando que, eu tenho situações dessas, inclusive, dentro do convívio com alguns amigos, são filhos de amigos que mudaram a cada semestre de curso, e ou de universidade ou faculdade. Então, assim, essa é uma questão para ter uma atenção. É diferente de quando a gente já tem essa base solidificada da formação e aí a gente vai na ampliação da carreira, que aí é bacana. Aí esse, na verdade, esse é o caminho. A gente já não fala mais de profissão. Assim, só para ter uma noção, quantos de nós 3 aqui escrevemos nos últimos 12 meses, registramos em algum lugar o nome da minha profissão? Alguém lhe perguntou isso? Qual a sua profissão? Não. Alguém lhe perguntou isso?
Não. Pois é. Diretamente, não. Não, pois é. A questão da profissão, a palavra. Essa fala assim, dizer, me diga qual é a sua profissão. Acho que no máximo naqueles cartõezinhos de hotel, quando você chega na primeira vez, num hotel que dizem lá que a Impetu pede ou no consultório médico. Pesquisa, né? Não mais do que isso, porque assim, as pessoas não precisam mais dizer qual é a sua profissão. As pessoas precisam saber o que é que você faz. E o fazer não é necessariamente mais aquela profissão. Minha primeira formação, serviço social. O que é que eu faço hoje de serviço social? Nada mais. Aquela base que eu tive, inclusive no tempo de estágio, foi fundamental para a minha escolha depois. Ok, mas eu não tenho mais isso. Então, isso quer dizer que não valeu a pena? Pelo contrário, de jeito nenhum. Foi fundamental para mim, me deu muita base, me fez caminhar. E aí, é assim que acontece. Nós temos 2 exemplos aqui. Tem a Jeane também, então, né? eu ia jogar a bola para ela já. Jeane me superou. Não, Jeane foi Vamos mais. escutar um pouquinho do exemplo da Jeane. Por favor, Jeane. Jeane. Bem, meu ciclo profissional iniciou, de fato, na área de enfermagem. Eu trabalhei na parte de cirurgia cardíaca. Só que os sintomas que mostravam de uma criança é que era uma criança de exatas. Eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de jogo. Então, quando chegava Dia das Crianças, dia Natal, o que é que você quer ganhar do Papai Noel? Um jogo. Então, já tinha uma criança ali alertando, gritando, eu sou da área de exatas. E aí eu passava todo aquele preconceito, tá certo, normal da época, né? Como é que tem uma menina que não gosta de brincar de boneca? E aí exerci aproximadamente durante 6 anos a área de saúde. E chegou um momento que batia uma angústia, porque é tão bom você acordar de manhã cedo e você dizer assim, feliz, eu vou trabalhar. Não que eu não fosse dedicada, acho que eu fui um excelente profissional da área de saúde, até demais. Mas aí um dia eu cheguei para o cirurgião que eu trabalhava e disse, eu vou me embora. E aí eu comecei a fazer cursinho novamente, fiz o vestibular para licenciatura em Química e amei, sou apaixonada, sou feliz, é gostoso sair de manhã, acordar às 5 horas da manhã. E assim, eu vou para aquela imensidão, aquele mundo, gosto da pesquisa. Fui fazer pós-graduação em Ciências Forenses e me apaixonei pelo direito. Então uma pessoa que começou na área de saúde, exerce e não vai deixar a área de exatas, mas eu descobri que precisava, para o que eu estudo na pós-graduação de Ciências Forenses, conhecer direito e a primeira oportunidade que tiver, possivelmente esse ano, eu vou iniciar o curso de direito. Então, é dizer a esse jovem que isso é normal. Não, existe uma pesquisa que não é oficial ainda, tá? Mas que 35% dos jovens no terceiro período da universidade, eles estão abandonando o curso. Então, isso gera toda uma problemática política, econômica, pela questão da vacância da vaga que vai ficar na universidade. Porque o professor está ali sendo pago para dar aula a uma turma de 30 alunos e se você vê o meu curso de Química, só se colaram grau 3 pessoas. Então, existe uma vacância, uma oneração, tá certo? Toda por trás, mas assim, para o jovem, para esse ser integral, isso é importante ele se reconhecer. Então, quando a gente vem conversar com esse jovem, eu como professora, eu digo, olha, como esse caso desse meu aluno, eu quero fazer medicina, e depois ele assistiu um seriado e disse, eu quero direito. Converse com profissionais da área, vá na universidade, entre no site da universidade, veja a grade curricular do que você vai estar certo ali, está estudando. Veja o mercado de trabalho como está se comportando, porque a gente também tem que ser inteligente. Eu tenho um outro caso de uma aluna que ela disse, eu quero fazer rádio e TV. E eu fiquei olhando assim, eu disse, ótimo, excelente em comunicação, mas o mercado de trabalho é apertado. E aí, assim, essa jovem é uma jovem do meu ciclo familiar, então eu não podia impor, porque como uma pessoa que estava orientando familiar, eu ajudo, eu não posso impor, os pais não podem impor, eles orientam. Então, eu disse, tudo bem, seja feliz, que o mais importante é ser feliz. E foi exatamente, terminou o terceiro período, no momento em que estava procurando estágio, viu que o mercado era muito apertado. E aí passou para o curso de administração, mas ela já tinha identidade de que era da área de humanas. E está muito feliz na administração, perto de concluir. Então, é isso. Assim, quando eu volto atrás, se o jovem ele permite se autoconhecer, a gente apenas vai conduzir essas outras questões.
Essas dúvidas, né, essas incertezas ainda dessa idade, não quer dizer, né, que essas incertezas não querem dizer que você não vai fazer sua atividade que você escolheu por último, após passar 1, 2, 3 cursos, que você vai ser mais negligente ou então não vai fazer com amor. Pelo contrário, se você foi, né, se submeteu a essas mudanças, você tá ali porque você quer fazer com amor. Porque Sim. pelo que eu ouvi as duas falando aqui, né, fazem por amor, se permitiram mudar e hoje são muito felizes. Eu penso que a gente precisa deixar registrada essa questão. O fato da mudança da atividade não significa dizer que você é um profissional de menor qualidade. Muito pelo contrário, é possível que essa busca seja exatamente porque você é um bom profissional. Veja, e nem significa dizer que na profissão anterior você não era um bom profissional. Também pelo contrário, é possível que você diga, eu faço isso, eu me esmero, eu faço isso da melhor forma possível, mas eu ainda, apesar disso e para além disso, eu ainda não estou completamente feliz. Opa, isso pode ser um bom sinal, isso pode ser um alerta de dizer, olha, acho que realmente preciso caminhar no sentido de uma mudança. É uma sugestão. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E olha só, na última quarta-feira, o INEP divulgou as notas do Enem 2016. E você que está em casa, se deu bem aí na prova? Espero que sim, né? E agora, o que fazer com essa nota do Enem? As notas do Enem, elas são usadas para selecionar alunos para as vagas em universidades federais e em outras instituições de ensino também. As universidades, elas podem usar o Enem como único método de seleção pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ou também ela pode fazer uma combinação entre as notas do Enem e seu próprio vestibular. O SISU, ele já recebeu a adesão da maioria das universidades e institutos federais aqui do nosso país. Este ano são mais de 238 mil vagas em 131 instituições federais. E para falar sobre esse assunto, falar mais, né, sobre esse assunto, nós estamos com a repórter Joyce Fernanda ao vivo em um curso preparatório ali no bairro do Derby. Ela está com alguns alunos que fizeram a prova do Enem e a gente quer saber como é que está essa expectativa, qual o assunto em pauta aí entre os alunos. Joyce, muito bom dia. Ok, Valdson, bom dia a todos que nos assistem através do assunto do dia. Valdson, a gente fala ao vivo aqui de um cursinho, né, preparatório aqui no bairro do Derby. A gente tem aqui 4 alunos, né, que se deram muito bem na redação. A gente também vai conversar daqui a pouquinho com a professora de português, né, que orientou esses alunos durante muito tempo. Sobre a prova, o que é que eles acharam? Eles tiraram entre 960 e 980 na redação. São alunos que querem cursar Direito e Medicina. E eu queria saber de vocês, me diz seu nome primeiro e diz também para mim o que foi que você achou da prova. A prova, um tema muito interessante, por se tratar de intolerância às diferenças, e que mesmo no Brasil, o Brasil sendo um país multicultural, tão diversificado, a educação ela não está preparada para fortalecer, para colocar isso e fazer com que os alunos debatam, tirem notas para entrar na universidade. Eu achei a prova rigorosa, a correção, e que as pessoas estão dando mais importância a esses temas que vêm caindo. Fala teu nome, que tu... É uma bela nota. Então, meu nome é Luana, eu tirei 960 na redação. E, assim, eu achei o tema fácil porque foi discutido na sala com uma professora muito boa, com as monitoras que são professoras, né? Teu nome? Jorge, 980 na redação. Me fala sobre a tua preparação. Minha preparação foi a base de exercícios simulados, treinar muito a redação, uma por semana, corrigido com o professor, vendo onde errou e onde precisa melhorar, e não tem segredo, vai ter uma boa nota. Marcos,
aluno de escola pública, 980 na redação, maravilha, né? Realmente, foi maravilhoso. Quando eu vi a nota, eu fiquei surpreso e pude agradecer a generosidade de Tereza Albuquerque por, como é que se diz, deixar os materiais dela via PDF tudinho para quem não tem acessibilidade a vir para a capital. Agora a gente vai para a professora, né, para a gente, primeiramente falando sobre como é feita a computação dessa nota, como é que é feita a avaliação. Professora, bom dia. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona. A gente às vezes pensa que é um corretor só, mas não é bem assim, né? E eu queria que a senhora fizesse uma avaliação, né, da correção durante os anos da prova do Enem. Bom dia. Mais criteriosa. Eu fico feliz. Geralmente as pessoas dizem que a correção é tão exigente. E aí isso não é verdade. Para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Bem, a gente teve um probleminha aí com o sinal, né? Infelizmente, a gente vai pedir a Joyce Fernanda e toda a equipe, né, que está nos recebendo lá nesse cursinho preparatório, que toda a equipe vá para uma área externa para a gente captar melhor esse sinal e daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Joyce Fernanda, com esses alunos que tiraram uma brilhante nota. A professora está aqui, vou passar, né, essa pergunta para a professora. Professora, 900, a média 900, 960 é uma ótima nota para a redação. É para encher o professor que ajudou, que contribuiu, que conversou, que auxiliou, para encher esse professor de orgulho. Isso mesmo, a palavra isso que faz valer a pena, né? Tanto esforço, professor. Faz sim. E aí, como eu disse, quando a gente faz isso por amor, o retorno que a gente recebe não tem preço. Uhum. E aí, assim, desses 4 alunos, 2 também foram meus alunos em Química. E assim, eles estudavam de maneira natural, não tinha nada daquele estudo de 10 horas por dia, nada cansativo, porque além de se dedicar, de ler, de tirar dúvida, eles, no primeiro momento, eram felizes. Então isso flui naturalmente. Flui naturalmente, a gente vê, né, um excelente resultado. Acho que essa pressão, tanto na escolha, né, quando os pais eles pressionam muito na escolha do curso a ser seguido, também pressiona a questão do estudo, parece que só tem aquele ano para realizar aquele exame, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso às vezes pode dificultar, não pode, Ana Carla? Essa pressão toda, você vai ter que fazer tal curso, você tem que estudar tantas horas por dia, você vai abdicar de muitas coisas, então siga isso que você vai ter sucesso. E às vezes assim não funciona. É verdade. A gente já sabe que é necessário o equilíbrio. Então, essa divisão de carga horária entre o foco para o estudo, obviamente, e claro que é um ano diferenciado, é um ano que vai ser em busca de outras possibilidades, né, de ajuste de horários e onde eu posso contribuir. É possível que eu precise de um reforço em uma determinada disciplina para poder estar atualizado melhor em uma determinada, me preparar melhor para determinada prova, mas esse equilíbrio entre esses momentos e os momentos de descanso são fundamentais, até porque a neurociência já diz que é exatamente essa revitalização, vou chamar assim, do cérebro que faz, inclusive, o aprendizado ser melhor no momento seguinte. Então, aquele quase, você direcionar só e viver exclusivamente, aquela quase exclusividade para aquele momento só voltado para o estudo, a gente já sabe que não funciona exatamente nesse formato, né? Falar um pouco mais desses alunos que contribuíram, né, com esse depoimento. São alunos novos, a gente viu ali, né, os rostinhos, né, de novos, as carinhas novas, mas bem conscientes, né, debatendo ali o tema da redação, debatendo um pouco também e falando também da expectativa, né, qual é o próximo passo. O próximo passo agora é o SISU, porque antes tinha o vestibular tradicional, né, da Universidade Federal de Pernambuco, onde nessa época a gente já sabia mais ou menos o listão dos aprovados. Agora tem que esperar um pouco, tem que criar um pouco mais essa expectativa, porque só a partir da semana que vem é que estarão abertas, né, as inscrições para o SISU. O que a gente poderia falar um pouco mais desse período de ansiedade que faz parte também desses alunos, essa expectativa ainda mais agora, só a partir do dia 24 de janeiro, de 24 a 27, é que é possível acessar o site do SISU e fazer a inscrição. Até lá, tem que torcer, tem que comemorar também a nota, né, professor? É justo. Isso. Eu, nesse momento, acredito que, então, esse aluno já tem uma boa noção do curso que ele vai, então, ingressar.
Nesse momento, a dica que eu dou é consultar a nota de corte no ano de 2016, principalmente na universidade que ele deseja cursar. Lembrar que tem a primeira e a segunda opção, e é onde tem que se ter um grande cuidado, tá? Porque os 4 alunos que apareceram lá do nosso espaço, excelente em redação, e assim, eu conheço os 4, a gente já viu todo o restante de nota, eles estão prontos realmente para uma grande aprovação. Mas vamos pensar no outro aluno que de repente está assim, batendo na nota de corte de 2016 ou não chegou nesse objetivo. E aí eu sempre digo, não recomendo, eu quero ser médico, eu vou ser médico. Então não colocar nenhuma opção para ser a fuga, tá? Não, eu estou cansado, eu estou tentando há 3, 6 anos o curso de medicina ou de direito e ingressar em qualquer curso. Então, assim, nesse momento, nessa semana, até terça-feira, dia 24, que começam as inscrições, eu digo, vai fazer uma pesquisa, procura ver a nota de corte na universidade ou nas universidades que você vai fazer a inscrição. Verifique principalmente como foi a rotatividade para os remanejamentos que tem, tá? Porque o resultado da primeira chamada do SISU sai dia 30. E aí ele vai ter a opção de clicar e dizer, eu quero continuar na lista de remanejamento. Então, veja essa rotatividade, tá? Quanto em percentual teve essa rotatividade. Então, esse momento é um momento dele tentar, que é difícil manter a calma, para que possa fazer essa pesquisa. Onde eu vou fazer essa pesquisa? No próprio site das universidades, a gente tem ali aquele listão de quantos remanejamentos ocorreram em determinadas universidades. Aqui a gente vai ter para a UPE, para a Universidade Federal de Pernambuco, a Rural de Pernambuco, o IFPE, Univasf. Então, estamos ricos, tá certo? Em gama de universidade. Opções, né? Isso. Em relação à persistência, né? A gente viu a professora falando, e muito importante essa questão, se você quer ser médico, corra atrás do seu sonho, não vá tentar outro curso, pode ser até na mesma área, às vezes as pessoas, né, tentam, não, vou para a área de saúde e mais à frente eu volto a tentar medicina. Mas como a professora Jane falou, tem que persistir. Esse é o segredo, Ana Carla, também. Tem que ter persistência. Se você sabe o que quer, persista que um dia você consegue realizar o seu sonho. Seria mais ou menos assim essa ideia? A ideia de foco mesmo, sabe? A ideia é essa, a gente manter esse foco e direcionar nesse sentido. Eu imagino que no exemplo desse, como o Jane colocou, uma pessoa que está há 3 anos tentando medicina, eu imagino que ela sabe que exatamente quer medicina. É muito difícil a gente ter a ideia de que uma pessoa que está tentando 3 anos esteja ainda equivocada quanto à sua escolha. Imagino que ela realmente já deseje esse curso que ela está persistindo. Então, o foco para conseguir atingir isso. Porém, de outra banda, acho que vale a gente só fazer o realce de que isso precisa, e aí eu vou fazer um complemento na fala da Jeane, que disse muito bem no começo, a questão do autoconhecimento. De verdade, é isso que você está querendo? Ou essa insistência, essa persistência tem a ver com a insistência da família, por exemplo? Então, assim, é só para ficar atento até onde é seu esse desejo de, ok, eu vou atrás desse curso que eu desejo, ou até onde é uma influência bem forte do ambiente familiar que não está deixando a pessoa, aquele jovem, caminhar por outras possibilidades, né? Eu tenho especificamente um exemplo de uma pessoa próxima da relação dos amigos e o filho de uma amiga que é exatamente uma situação semelhante a essa. A ideia da família era medicina e, na verdade, essa pessoa gostaria de ter feito fisioterapia. Era dentro da área de saúde, mas assim, 4 anos tentando medicina. Até que meio que, como ele disse, se libertou, desculpa o termo, entre aspas, e assim, foi atrás. Primeira entrada, fisioterapia, nota lá em cima. Então, assim, é disso que a gente está falando, até onde a persistência é dele, porque ele deseja, ou até onde ele está sendo influenciado pela família. Mas aí é só o autoconhecimento e cada caso é que a gente vai poder caminhar. Eu sou professora de Química, então para o curso de Medicina, minha matéria tem uma suma importância. Então, por exemplo, lá no Espaço Teresa Buquerque, onde eu tenho o meu curso de isolada, mais de 50% da minha sala é medicina. Eu não estou falando assim, mais de 50% é área de saúde, não. O outro percentual restante é o pessoal de direito e engenharia. E quando você pega esse público só que quer medicina, ainda na faixa de 60% a 70% já é formado na área de saúde, enfermagem, fisioterapia, nutrição,
está exercendo a profissão e disse, eu perdi 5 anos de universidade porque eu comecei a exercer a profissão e não me reconheço. E eu sempre digo, não, você não perdeu, porque eu também não perdi a minha primeira formação na enfermagem. A minha aula hoje em dia é riquíssima, porque eu tenho um fundamento, eu tenho uma base da área de saúde. Então, ano passado eu tive um caso, em 2015, de uma menina que disse, eu vou pegar minha nota porque eu estou tentando há 6 anos e não aguento mais cursinho. E eu disse, eu entendo você. Vá fazer enfermagem. Daqui a 5 anos você volta e eu lhe dou uma bolsa no meu cursinho. Pronto, eu fui bem forte com ela. Tá certo? Depois ela realmente não me procurou. Mas assim, a esse aluno que de repente não teve uma nota muito boa e que realmente a autoestima vai lá para baixo, vamos trabalhar agora esse emocional. Eu sempre digo muito a meus alunos, pegou o resultado do SISU no dia 19, viu que não vai ter média para passar, chore hoje, mas amanhã a gente recomeça. É verdade, tem que ter, né, essa consciência. Muita gente não tem acesso a cursinhos ainda, mas as pessoas que têm acesso, é feito um trabalho bem diferenciado, né? É importante também esse apoio que o cursinho, além de ensinar as matérias que vão cair ali nas provas, vocês têm esse apoio psicológico, tem essa questão de troca de experiência. Para quem está em casa, está na dúvida ainda se vai estudar por conta própria ou se vai entrar num cursinho ou uma matéria isolada. O que é que você diria para quem está em casa nos acompanhando? Tem que ver o nível de conhecimento desse aluno para o curso que realmente ele quer, tá? Exemplo, um terceiranista, um aluno que está fazendo terceiro ano, eu nunca sugeri ele fazer matéria isolada de todas as matérias. Ele não vai dar conta. Passam-se 2 meses, ele está esgotado já fisicamente e psicologicamente. Então, é esse tipo de aluno. Vou fazer só as matérias específicas que eu tenho dificuldade, até porque o ensino médio, na maioria das escolas, é exemplar. O aluno que não tem condições financeiras de pagar um cursinho. Você observa no depoimento do menino, do 4º aluno de Tereza, ele disse, né, eu sou de família carente, mas Tereza e quase todos os outros professores estão disponibilizando seu material na internet, via PDF, videoaula. Eu mesmo estudando para concurso, quantas videoaulas em direito penal eu consegui, tá certo, livre na internet. E assim, na minha fanpage recebo tantas mensagens de forma privada, pedindo orientação como se inscrever no SISU, tirando dúvida, desabafando. Então, assim, eu e a maioria dos profissionais, como eu digo assim, dos cursinhos, a gente não tem focado, a questão financeira não, a questão financeira ela vem depois. A gente tenta cuidar tanto desse aluno, tanto que aí está aí a recompensa. Então, acho que o melhor currículo, o melhor cartão de visita da gente é isso aí, ó, esse resultado, essa gratificação que fica. Hoje, pela idade, eu já volto para um consultório médico e já é meu aluno que está me atendendo. E às vezes nem foi esse aluno que tinha tanto dinheiro para pagar, foi aquele aluno que estava ali tirando dúvida comigo num momento que me encontrou, tá certo, disponível. São depoimentos como estes e exemplos como este que faz, né? Faz tudo valer a pena na nossa vida. Vou pedir licença aqui mais uma vez às nossas convidadas, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje no programa estamos falando sobre a escolha da carreira profissional. E agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson. Para você uma ótima sexta-feira e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje está no site Notícias Terra. Como escolher a profissão certa para você. O momento de escolher uma carreira não é nada fácil para a maioria dos jovens e, além dos adolescentes, existem outras pessoas que decidem mudar de carreira. Uma pesquisa da consultoria Pactive, especializada em gestão de pessoas, revelou que 58% dos brasileiros já cogitaram largar tudo em busca de um rumo profissional completamente novo. Entre os motivos estão a insatisfação profissional, os baixos salários, a rotina estressante e a falta de motivação. E entre as principais dúvidas que devem ser esclarecidas antes de decidir qual carreira optar, estão quais são as competências ou qualidade e até aptidão que você tem,
além do motivo que você tem para seguir aquela carreira, e também devem ser analisadas questões como o mercado de trabalho. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas para você. Uma ótima sexta-feira e a gente se encontra na próxima segunda. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, ótimo fim de semana e agora vamos a mais dicas. A nossa produção separou algumas dessas dicas e a gente vai conferir aqui no nosso telão. Nossas convidadas vão nos ajudar com essas informações, com essas dicas interessantes para você que está em casa, com dúvida aí como escolher a carreira profissional. Olha só o que diz essa primeira tela, que vem a reforçar um pouco do que já começamos ali a falar no início do programa, que é esquecer, né, esse mito da profissão para toda a vida. É importante que todo mundo tenha ciência disso. Verdade, a gente estava conversando disso no começo, né, do programa e a ideia é essa mesmo, que nós possamos ter uma base, mas que nós não exerceremos a mesma profissão possivelmente para a vida inteira. Nós teremos muitas inserções de novas competências, de novas habilidades ao longo da vida e aí isso vai sendo modificado. É possível que funcione como um agregador e é possível que seja uma mudança de rumo bem grande, mas o diferencial grande aqui é essa coisa de que a profissão para a vida toda realmente, Watson, não existe mais. E o que você, né, foi absorvendo no decorrer da vida, no decorrer da carreira profissional, ninguém vai tirar esse conhecimento. Não. Conhecimento ninguém tira, né, de cada um de nós. Sim. Isso é importante a gente destacar e vai fazer muita diferença no nosso dia a dia, né, Jeane? Perfeito. O conhecimento, ele é construído, tá? Então, permita-se. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra orientação e a próxima tela diz o seguinte: considere não apenas suas preferências pessoais, mas também o mercado de trabalho. Como é que a gente vai colocar isso na balança, né? Não só as preferências pessoais, mas como também a situação do mercado de trabalho. Num tempo de crise desse, a gente está vivenciando aí um momento bem delicado. É possível que a gente não tenha essa facilidade da mesma forma, até porque normalmente o momento de crise ele camufla um pouco. Então assim, a gente não tem a exatidão de que de verdade como é o mercado de trabalho, por conta do momento que a crise traz para a situação. Mas de qualquer forma, uma sugestão seria você ouvir outros profissionais. Profissionais talvez com um pouco mais de experiência, porque ajudam, são profissionais que já passaram por fases diferenciadas. Então, eles conseguem identificar melhor o mercado de trabalho em condições que tinham mais favoráveis, digamos assim, e agora como a gente está nesse momento que não está tão favorável para boa parte da população, do ponto de vista de trabalho. Perfeito. Inclusive, assim, várias instituições, por exemplo, do NUS, que eu faço parte, do Colégio BJ, ele tem aquele momento de encontro das profissões. Na Isolada também, Tereza leva muitos profissionais da área de direito, tá certo, médicos, para poder conversar com o jovem, mas eu repito, pega esse jovem, coloca ele para ir realmente no campo de trabalho, entrar num hospital, verificar como é um corredor de emergência, porque ele vai estagiar também ali, ele vai exercer a sua vida naquele ambiente. Então, realmente, o mercado de trabalho tem que ser visto. Lembra-se na época de que tinha engenheiro civil batendo um no outro. Daqui a pouco o ramo da engenharia ele cresceu. Hoje a gente tem engenharia de minas, hoje a gente tem engenharia de materiais e um mercado tão escasso e vai ser engenheiro. Ok, vamos agora mais outra dica aqui, outra tela. É importante que você pense bastante no que você gosta, né? Vai fazer diferença. Vai, não é só né? o que seu pai pressiona, sua mãe pressiona para você seguir essa carreira, né? É verdade. Importante vai fazer. que você pense no que você gosta de fazer. A gente falava disso aqui, né? Então eu e Jeane nos colocando como exemplos vivos dessa história. Mas é isso mesmo. Pensa naquilo que você gosta de fazer, naquilo que te identifica, que você vai... Imagina que você vai fazer aquilo durante... que não é a vida inteira, mas vai ser durante um bom tempo da sua vida. Então, pense sobre isso, você vai acordar cedo algumas vezes, né, Jeane? Vai dar algumas horas extras à noite também, vai ter que estudar algumas disciplinas que talvez não sejam da tua ambientação, mas assim, é parte da formação. Então, pense no que você gosta, isso faz muita diferença. Perfeito. Eu sempre gostei da área de exatas e não era tão boa na área de humanas, mas estudava, sempre estudei. E uma matéria que eu realmente tinha um certo combate era com história. Eu me lembro que no segundo período na Universidade Federal, quando eu fui me matricular lá no SIGA,
História da Química. Eu disse, eu não acredito, que até dentro da universidade eu vou ter que estudar História. Fugir tanto de História. Pois é, eu fugi tanto de História. E aí eu tive a oportunidade de encontro de profissões também, que na época chamava-se Café com Química, onde eu perguntei a um professor meu dentro da universidade. Eu disse, Ricardo, como eu faço para ser uma boa profissional? Ele se estuda de tudo um pouco. Estude um pouco de História, estude um pouco de Geografia, estude um pouco de Línguas. Estude um pouco de literatura, estude um pouco de química, de biologia, de física, para que você seja realmente esse profissional. Então, assim, pensar no que gosta, claro, com certeza. Mas a gente também vai ter, tá certo, algumas pedras no caminho, mas que vai, quando juntar esse cabeçalho, vai ser gostoso. Para ser uma boa profissional, ela escutou ali, né, o conselho do professor, mas teve que ter uma iniciativa, ela teve que tomar atitude, ela que teve que ir à frente. Ela teve que estudar e procurar entender um pouco de cada coisa. Resume um pouco do que a gente ouviu do aluno lá, né? Do cursinho, o último aluno que tirou 980 na redação. Ele falou que vinha do interior, tinha toda uma dificuldade, mas que buscou, tinha o material que era disponibilizado também através de PDF, estudou e conseguiu uma brilhante nota. Isso tem que fazer a diferença, né? Como é que a gente imagina esse profissional mais à frente que tem essa iniciativa? Tem limitações por conta do contexto que ele vive, mas ele superou essas limitações. Posso dizer sem medo de errar, esse é o profissional que as organizações querem. O profissional que as organizações... não vai sobrar no mercado. Dificilmente. Por quê? Porque ele vai... Isso tem nele, essa competência, essa habilidade, é uma habilidade que vai fazendo diferencial na prática. E aí ele vai completar isso dentro da realidade organizacional em que ele estiver. Isso vai ser um bom diferencial, talvez o maior diferencial dele. Mais do que a nota 980, embora seja uma nota maravilhosa, mas o conhecimento é parte disso, muito mais vai pedir dele habilidade e comportamento, e isso tem a ver com comportamento. Não é preciso também ter desculpa se você tem essa dificuldade financeira em fazer o cursinho, pode chegar que muitos cursinhos eles têm esse projeto, né? Esse lado social, pensa no lado social, não só no lucro, mas em ajudar na formação de futuros profissionais, futuros cidadãos. Isso, eu sempre digo assim, um profissional feito esse menino, né, ali, na toda a sua dificuldade, em nenhum momento ele se auto-sabotou. Então é um profissional que ele vai dar um retorno ao mercado de trabalho incrível, porque essa oportunidade que ele teve, ele vai construir isso aí para dar um retorno excelente. E assim, quanto a um profissional da área da educação como eu e tantos outros no mercado, a gente tem feito isso com esse tipo de aluno. A gente não tem simplesmente colocado ele para seguir uma linha. A gente dá horizontes, a gente dá um leque de informações. E assim, você vê essas notas, esses notões aí, né? Que a gente está enfrentando, 960, 920, Luana, 980, o último. Foi por quê? Porque construiu um pensamento crítico na cabeça dele, deu um leque de informações de realidade. Mas é isso, tá certo? Nada de se sabotar, nada de procurar, mas eu tô doente, se fazer de coitadinho. A hora realmente, o tempo não permite mais isso, tá? Mas a gente tem que ter paciência e se perdoar. Ok, vamos conferir aqui o que diz a próxima informação. Temos outra tela aqui e é bom que você reconheça as suas qualidades. Isso é muito importante para a construção de sua carreira. E essa questão de reconhecer as qualidades, a gente precisa ter também um tantinho de equilíbrio também pensando sobre isso. E aí, especificamente, eu estou pensando no filho de uma amiga que a gente está acompanhando bem de perto essa angústia, né, da história do Enem. E há para esse jovem especificamente, há uma tendência de achar que ele precisa de pouco esforço, ele especificamente. Então, assim, o contraponto de reconhecer as qualidades é entender que as situações também pedem um tanto mais de esforço. A gente já sabe, a gente trabalha muito isso em processo de desenvolvimento de competências no coaching, que o crescimento, ele acontece fora da sua zona de conforto. Então, assim, é quando você, como o Jeane dizia, quando ela enfrenta lá a disciplina de História da Química. É nesse movimento que vai aprendendo a desenvolver outras habilidades e tá, tudo bem. Não era tão ruim História assim, né, Jeane? Então, assim, é disso que a gente está falando. Então, na realidade, o reconhecer as qualidades é básico. Que bom que você tem isso, faça esse olhar, mas também fique crítico às condições de, assim, será que eu não estou, talvez, achando que está muito simples, muito fácil? Então, veja que, de novo, é a questão do equilíbrio, né? Nem fazer um bicho de 7 cabeças que não é possível,
como se não fora possível, melhor dizendo, nem também achar que é, no dizer deles, facinho, facinho. Também não é assim, requer esforço. Quer complementar, Jane? Não, perfeito. Eu acho que é isso. A busca do autoconhecimento para ver as qualidades e os defeitos também, tá? Que a gente tem defeitos, logicamente, até no momento, desde que entra na universidade, no momento da vida profissional que vai fazer, tá certo? Uma entrevista, vai estar ali trabalhando. Ok, vamos ver o que diz a próxima tela. Temos aqui outra informação, essa questão do teste vocacional, né? A gente colocou aqui a orientação de fazer o teste vocacional, mas é polêmica essa questão do teste vocacional. Alguns profissionais orientam a realização desse teste, outros não. O que é que a gente poderia meio que trazer de informação para quem está em casa? É aconselhável que se faça esse teste vocacional ou não? O que a gente está falando hoje de teste vocacional, só para a gente talvez desconstruir um pouco o modelo que a gente tinha de chamar de teste vocacional no passado. E no passado eu estou considerando assim, o tempo que eu entrei na faculdade, o tempo que a Jane entrou. Não faz muito então tempo, assim, não, faz pouco tempo, só uns curtos Fique 20 anos. Uns curtos 20 anos. Mas o que a gente está falando é que o teste vocacional era quase como uma varinha de condão que iria, digamos assim, lhe dar todas as soluções das suas dúvidas. O que a gente já sabe é que isso não funciona mais assim. O teste vocacional, na verdade, hoje, ele é uma ferramenta de um todo de conhecimento e acompanhamento que é possível que um profissional de psicologia especializada, inclusive, diga-se de passagem, para orientação de carreira e orientação de escolha profissional, então, assim, que essa pessoa tenha uma formação, que saiba aplicar teste, tem um conjunto de questões hoje. Então, e que seja um profissional habilitado para isso. Normalmente, geralmente, uma pessoa voltada para a área de psicologia, um psicólogo com formação adequada para isso. E que isso é uma parte, como eu disse, aí depois vai para o contexto do autoconhecimento, o contexto da relação que você tem com a família. Então, tem um todo, onde o teste vocacional é uma parte que talvez hoje não seja a maior. Jane. Eu não tenho tanta especialidade nessa área, mas tanto no NUSE como no Espaço Teresa Buquerque, temos um profissional, um coach. E assim, eu de vez em quando invado, né, a privacidade dessas pessoas, até porque eu sou muito curiosa. E assim, eu tenho visto a troca desse termo, não mais pelo teste vocacional, e sim por teste profissional. Então, assim, é como eu volto a dizer, porque eu preciso analisar esse aluno, esse candidato que vai aí entrar, tá certo, numa universidade, como um profissional íntegro, é um ser integral. Então, vamos pegar a fala de Ana e trocar um pouco esse termo hoje em dia de teste vocacional para teste profissional. Ok, vamos ver o que tem, né? Na próxima tela temos outra informação e que a gente também já tocou nessa tecla. Pesquise sobre a profissão. Muito importante essa pesquisa para você não se frustrar mais na frente. Perfeito, é como eu disse, né? Visitar a instituição, conversar com profissionais, ver grade curricular do horário, tá certo? Do que vai ali ser trabalhado, como é que o mercado vai estar aberto daqui a 4, 5, 6 anos, tá certo? O profissional da área médica ainda vai fazer a residência. Então, assim, eu tenho tantas residências na área médica e na área de saúde, tá certo? Em que é tão carente em várias regiões daqui do Brasil. Mas a pesquisa não deve ser levada em consideração primeiro ali o salário, né? Tem muita gente que já vai na pesquisa e já vê mais ou menos a média salarial daquela profissão. A média salarial é importante porque você precisa ter uma noção daquilo que vai ser o seu futuro. Todavia, isso não pode ser, sob hipótese nenhuma, o definidor. Existe um conjunto de coisas para você olhar na pesquisa e esse ambiente, aquilo que Jane falava anteriormente, faz muita diferença, gente. Entender esse lugar onde que você vai trabalhar, o tempo que você vai passar ali. Então, se é medicina ou área de saúde, experimenta ficar no corredor de uma emergência para você ver como é que vai ser o modelo de funcionamento durante pelo menos um bom tempo da sua vida, se você se dedicar a isso especificamente. Você vai estagiar nesse lugar, você vai ter que lidar com isso. E exemplificando sobre essa questão do estudo, só de forma rápida, eu tenho uma pessoa da família que é um primo e ele é um médico, fez a formação dele em Aracaju, mora em Sergipe e depois foi fazer residência em São Paulo. Durante um tempo que eu também estudei em São Paulo, então a gente dividia um apartamento. E nesse movimento eu o vi muitas vezes chegar depois de uma residência de 12 horas e tipo 1h30, 2 horas da manhã, e eu perguntava, gente, você não vai dormir? Ele disse, hoje eu só vou dormir quando eu conseguir descobrir
qual é a patologia que aquele paciente que eu deixei lá tem. Eu preciso estudar sobre isso, porque o que eu tenho hoje de informação não me dá isso. E eu imagino no outro dia de manhã eu me acordar e ele ainda está no mesmo lugar estudando. E esse mesmo profissional ia voltar para o hospital para fazer a residência no dia seguinte. Então, assim, é preciso você olhar além dessa questão do que vai ser apenas. Salário é de verdade o mínimo que você vai considerar, talvez, nesse primeiro momento. Tem que fazer a listinha também, né? Dos prós e dos contras. Isso. Eu queria puxar, então, esse contexto para as inscrições do SISU, que começam daqui a pouco. E assim, a questão dos prós e contras, eu me preocupo tanto com os profissionais, com o meu aluno que não teve uma média tão boa. E de repente, assim, eu vou colocar a medicina lá no Acre. E assim, vamos pensar nos prós e contras. Será que você tem estrutura financeira? Será que você tem estrutura psicológica, tá certo? Para sair do seio da família, para ir a um estado que tem uma mudança tão grande em relação, tá certo, ao nosso. Então, assim, tem sempre, em todas as condições tem que pensar nos prós e contras. No momento da inscrição que vai ser executada, no momento em que vai estar exercendo a profissão, e eu sempre digo aos meus alunos assim, faça de tudo na vida, mas envelheça feliz. Porque é tão doloroso a gente conversar com uma pessoa idosa, tá certo? E ela ter tanta mágoa dentro de si, adoecer tanto. A gente já vê tantos profissionais adoecendo no momento em que está ali executando. Eu digo assim, quando eu fui fazer a pós-graduação em Natal, eu saía daqui na sexta-feira, meia-noite, eu chegava em Natal, que eu ia de ônibus, por volta de 5 horas da manhã, às 8 horas eu estava na sala de aula, eu não sentia cansaço. Esse depoimento, vou pedir licença mais uma vez às convidadas, porque a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A partir de agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de um emprego, então preste atenção a partir de agora nas oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção você que está em casa, preste bastante atenção que vamos trazer dicas importantes para você que está pensando aí na recolocação no mercado de trabalho, está em busca dessa recolocação. Vamos trazer aqui algumas ofertas de emprego. A primeira é uma vaga para chefe de serviço de limpeza. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.121 é o salário. Uma vaga para chefe de serviço de limpeza. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para gerente de contabilidade, exigência de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. Uma vaga para gerente de contabilidade. Vamos agora à próxima oferta, mais oportunidade de trabalho. Uma vaga para passador de roupa, exigência aí de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. Você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o número 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir com o programa respondendo às dúvidas, perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que mandou sua dúvida, ainda tem alguma dúvida sobre este tema? Manda para a gente, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Eu vou começar aqui a repassar as dúvidas para as nossas convidadas. Temos aqui várias participações e vamos para o início. A primeira pergunta aqui é da Sinara. Ela gostaria de saber quais as dicas para lidar com o desânimo quando o curso escolhido é muito concorrido. O que é que ela deve fazer para lidar ali com o desânimo? Ela vê a concorrência muito grande, o que é que ela deve fazer para superar esse desânimo? Continuar. Desistir jamais. Pegar toda essa fraqueza, todo esse sentimento de derrota
e reverter isso. Eu posso aconselhar nesse momento, assista o filme recente do lutador de MMA, José Aldo. José Aldo, ele tinha toda a dificuldade no mundo e ele pegou toda aquela dor e continuou. Então, assim, tem disciplina. Se você ainda vai tentar, tá certo, o Enem, agora em 2017, cria uma grade de horário, pede ajuda aos seus professores, a um profissional, a mim mesma, tá certo, a pessoa que esteja mais perto de você. Mas, assim, não pode de forma alguma, como eu disse no começo da entrevista, procurar qualquer curso que seja mais fácil a tua entrada, tá? Vamos ser o profissional que queremos ser, tá? Então, isso, disciplina e continuar firme. Ok, temos aqui mais uma pergunta, agora do Jobson, ele que mora aqui no Recife. Ele diz o seguinte: está cursando administração, mas não entra matemática ali na cabeça dele, não entra matemática, ele pensa em mudar para o curso de Direito, pois tem menos cálculo. Ele está no 2º período, indo agora para o 3º. O que é que ele deve fazer? Tem algum método de aprender matemática de forma mais fácil? Jobson, né? Isso, Jobson, veja, o teu curso de administração não vai ter matemática em todos os períodos. Eu não entendo bem da tua grade de horários, mas acho que você deve estar no ciclo básico ou até a metade do curso. Você vai correr para a área de Direito. Entende que na área de Direito, hoje em dia, ainda não é obrigatório, tá certo, em algumas universidades, mas será. Você vai ter a área de Forense, que é a área do meu objeto de estudo no momento. E assim, eu não estou falando da área de Forense na parte somente penal, não. Toda a parte de Direito hoje em dia tem a área de Forense. Você vai estudar Química, você vai estudar um pouco de Física, você vai estudar um pouco de todas as disciplinas. Então, assim, para te ajudar, voltando ao teu curso de administração, procura dentro da tua universidade as aulas de monitoria. Muitas vezes a gente não tem a opção de trancar aquela cadeira de matemática que você está falando, talvez seja a parte de matemática financeira, e se matricular com outro professor. Mas tenta ir para as aulas de monitoria, pede ajuda na tua própria sala a algum outro aluno que tenha mais facilidade. Quantas vezes no ensino médio a gente pegou um professor nas aulas de física que dava muita fórmula e a gente tinha dificuldade, mas aí depois a gente conseguiu um outro professor, teve a oportunidade de outro professor que ensinava física com a regra de 3. Então, assim, tem calma, continua na tua administração. Tá? Não vai desistir só por causa de uma disciplina. Eu repito, a matemática ela não vai estar presente em todo o teu curso, tá? de administração. E a gente, né, volta a orientar também em relação a essa questão, quando se desiste ali no primeiro obstáculo, fica difícil dar sequência, né? Se ele vai para outro curso, se ele encontrar outra dificuldade, será que ele vai querer também transferir esse curso, mudar de curso? Pois é, essa é uma questão também que a gente pensa. Enquanto o Jane respondia, eu pensava exatamente sobre esse ponto. Então, esse talvez seja o primeiro obstáculo que ele está encontrando dentro do curso. E eu, desculpa, mas eu vou ter que lhe dizer, esse é apenas o primeiro. Haverá muitos outros ainda que virão e você vai precisar aprender a lidar com eles. Talvez uma dica que pudesse complementar o que Jane disse foi, procura um colega que tem uma habilidade nessa área e que pode lhe apoiar, que pode lhe ajudar. Bem menos comigo funcionou muito bem na minha vida. Acho que todo mundo já teve em algum momento um colega que senta junto e que diz, olha, isso acontece até no trabalho. Essa semana mesmo, alguém perguntou, olha, um professor lá no MBA que eu dou aula e disse, olha, não estou conseguindo fazer um slide mestre aqui no PowerPoint, isso que eu falei, gente, isso é fácil. Fui lá, sentei em, 30 segundos, não somente fiz com ele, como ensinei ele a fazer. Então, assim, claro, eu não estou comparando fazer um slide mestre com matemática, mas é possível que você possa ter, sim, uma pessoa de apoio que possa te ajudar nisso e isso reverter positivamente. Aí aproveita e faz uma troca. Jobs, aí tu vai e dá um pouquinho daquilo que tu sabe, contribui um pouquinho do que você sabe para esse colega. Eu posso falar, voltando eu como aluna, eu estudo muito para concurso e sou muito tímida. E eu comecei a quebrar essa minha timidez de perguntar na sala de aula, agora no ano de 2016. A partir do momento que um próprio professor meu disse a mim, o aluno que mais aprende é o aluno que mais pergunta, que tira suas dúvidas. Lógico que a gente não vai estar dentro de uma universidade fazendo aquelas perguntas somente para o aluno aparecer.
mas tenta questionar mais teu professor, tenta chegar mais perto desse professor, te solta mais, entende que em nenhum momento ninguém vive preso sozinho. Então não guarda essa tua angústia, tá certo, de dificuldade para si. Compartilha com teus colegas na sala, compartilha também com teu professor. Talvez você, a partir do momento que você pedir ajuda ao professor, ele então desça um pouco mais o degrau. Um professor, ele é tão bom o quanto ele desce ao nível do seu aluno. Ok, ótimas orientações. Vamos agora à próxima pergunta, agora da Rebeca, ela que é de Santo Amaro. Ela diz o seguinte: se temos dúvidas em qual carreira seguir, ela pede ajuda das convidadas para dizer mais ou menos um resumo de qual caminho percorrer para saber qual carreira devemos ficar. Eu posso dizer, primeiro, pensa nas tuas disciplinas que você mais gostava no ensino médio. Estou assim respondendo, entendendo que você terminou o ensino médio. Então, tenta pensar as disciplinas que você gostava mais, que você tinha mais afinidade, que era prazeroso estudar. Então, acho que isso já é um bom caminho, tá? Lógico, como eu disse, eu sempre fui da área de exatas e tive que estudar também História da Química dentro da universidade. Vai acontecer. Depois disso, se conheça, tá? Se conheça. O autoconhecimento, ele vai gritar isso forte para ti. E depois pensa assim: daqui a 10 anos, aonde eu quero estar, como eu quero estar, tá certo? Eu acho que esse seria já um bom caminho. Ana vai com certeza agora dar um bom fechamento. A ideia talvez seja você começar a pesquisar, complementando o que a Jane colocou, começar a pesquisar aqueles, digamos assim, aqueles momentos em que essas disciplinas te dão prazer. Exemplo, se você estuda matemática, existem em alguns momentos na matemática que é possível que você, gostando, você se identifique mais. É o momento da resolução do problema, é o momento em que você pensa sobre a solução. Então, são duas situações diferentes que, embora você esteja no aprendizado como um todo, e às vezes no aprendizado a gente não tem essa noção, mas são dois momentos diferentes. Essa semana a gente conversando com uma pessoa a respeito dessa questão de recolocação, aí ele dizia assim: olha, eu tenho experiência como vigilante e eu tenho experiência como estoquista. E eu perguntava para ele, o que é que tem de semelhante entre um vigilante e um estoquista? E aí a gente foi conversando e ele chegou em 2 pontos importantes. Atenção, duas atividades simples, teoricamente simples, que pedem atenção. Um vigilante precisa ser bastante atencioso com o que está acontecendo ao redor e um estoquista precisa ter muita atenção porque ele está ali manuseando o que é o passivo da organização. Então você tem dinheiro ali na mão porque o estoque tem isso. Do outro lado, confiança. 2 atividades que pedem isso. Você tem a confiança, porque você é um vigilante, está depositando essa confiança, e ao mesmo tempo também o estoquista, de novo, ele tem o dinheiro da empresa dentro de um estoque. E aí a gente começa trazendo isso para essa realidade, começa a pensar, o que é que te identifica quando você está estudando? O que é que você gosta de fazer nesse estudar? Né? Então, isso vai te ajudar bastante nessa definição. De um outro lado, também, a título de sugestão, busque mais informações sobre isso na internet. Então, assim, busca no YouTube material sobre isso, a entender um pouquinho dessa disciplina que você gosta. O que é que faz um engenheiro? O que é que faz uma pessoa que tem essa possibilidade de trabalhar com essa área ou com aquela área? Por exemplo, tecnologia da informação. Gente, isso é um mundo hoje. Tudo é tecnologia da informação hoje. Então, do que é que você gosta especificamente nessa área? Talvez isso possa te ajudar. É uma sugestão. Ok, temos outra participação. Agora, a Cristiane Oliveira, que é do TGPO. Ela disse que tem um filho de 17 anos e ele está no 3º ano em uma ótima escola, a Escola Técnica do Governo Cícero Dias. Ele faz o curso de programação de jogos. Só que agora ele disse que quer fazer psicologia, faculdade de psicologia. E essa é uma briga constante com o pai, pois o pai dele diz que na situação financeira da família não podemos ter privilégio de ficar indeciso. Tem que resolver logo que se vai fazer algo que dê dinheiro. E infelizmente ela diz que esse é o conflito hoje da família. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para ajudar nesse sentido. O filho, ela disse que ainda vai se alistar e ele está sendo obrigado a ficar no quartel também agora. 18, né? Tem 17 anos. 17 anos. Vai fazer 18 Vai agora. fazer ainda 18 anos. E está nesse conflito todo. Qual a orientação que a gente poderia? Eu diria assim, um dia de cada vez. Veja que é um jovem de 17 anos que está ainda na escola técnica, que também vai se alistar. Então, existe toda uma preocupação, tá certo? Antecipada demais. Deixa esse jovem terminar.
E quando ele realmente for ingressar, ou seja, fazer a inscrição dentro de uma universidade, deixa o filho escolher. Vai acontecer várias coisas, pode ser que ele queira psicologia, pode ser que ele queira a área de jogos, mas assim, eu volto por mim. Quando eu deixei a área de enfermagem, que foi fazer licenciatura em Química, eu escutei bastante da minha família. Você sabe quanto um professor ganha? E eu continuei. Sim, eu respondi, sim, sei sim, tenho plena consciência disso, bastante conhecimento. Mas eu fui me enriquecer, eu fui estudar. Hoje eu sou uma professora e a questão financeira, ela chegou depois. Então, assim, o pai, por favor, ajude, oriente, é nossa obrigação. Mas, assim, a decisão da profissão é do filho. Então, volto, tá? É a Cristiane, né? Cristiane, um dia de cada vez, deixa o menino terminar o ensino médio, deixa ele se alistar. E aí, quando for no momento de fazer as inscrições, como, por exemplo, dia 24, a gente começa as inscrições no SISU, a gente senta e orienta, encaminha, nunca decide pelo filho. Por falar em SISU, vamos voltar a falar, né, desse prazo. É importante que esses alunos eles fiquem atentos a esse prazo. Que outras dicas a gente poderia, nesse finalzinho do programa, trazer para quem está em casa nos acompanhando? O que é importante levar em consideração na hora de escolher o curso ali no SISU? Isso, eu acho que durante aqui a entrevista a gente já está dando algumas ferramentas, mas assim, pega esse momento que ainda não chegou, o dia 24, lê, vai no site, tá certo, do SISU, lê o que é o SISU, como serão realizadas essas inscrições, as mudanças que teve, tá certo, inclusive agora para essa prova do Enem. Em dúvidas, procura a instituição de ensino que você, tá certo, esteve presente. Se não tiver acesso, procura qualquer professor, procura a mim também, tá? Não tem problema nenhum. Eu sempre me preparo, como aconteceu no ano passado. Eu praticamente não durmo, tá certo, durante o período das inscrições. Então, assim, entender o que são essas cotas e continua assim. Volta a escolher a profissão que você quer. Tá? Então, entende bem direitinho o que é que tu vai colocar na primeira opção, o que é que tu vai colocar na segunda opção. Tá? Você pode, na segunda opção, mudar de instituição, você pode também mudar de curso, você também pode botar medicina na primeira e na segunda opção em instituições diferentes. Algumas instituições, tá certo, trabalham com pesos. Então, todas essas informações você vai encontrar tanto no site do SISU, como também em diversos vídeos que as pessoas têm deixado em aberto. Observar que dia 30 sai o resultado da primeira chamada. Depois, se você quiser ficar na fila para o remanejamento, você tem que clicar para que você possa estar ali presente. E como eu disse, dúvida, procura a gente. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas para a gente conferir agora o resultado da enquete de hoje. Fizemos a seguinte pergunta: você acredita que os pais eles devem ajudar na escolha da carreira profissional? Olha só, 60% de quem ligou e participou disse que sim, que é importante, que o pai ali deve ajudar na escolha da carreira profissional dos filhos. 40% que ligou respondeu não. Queria agradecer a você que ligou, que participou. Também queria agradecer aqui as nossas convidadas. Estamos na reta final do programa. Ana Carla Cantarelli, ela que é professora, é coach, especialista em gestão de pessoas e em educação corporativa, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Pernambuco. Muito obrigado, Ana Carla, mais uma vez. O espaço está aberto para o último recado. Fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, é um prazer estar com vocês mais uma vez, em nome da ABRH Pernambuco, e dizer que a gente está disponível. E aí, a título de sugestão, se você quiser visitar o site, nosso site é o www.abrhpe.com.br e nós temos muitas coisas programadas para 2017 para desenvolvimento profissional. Vai ser bacana para vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Também queria agradecer a Jeane Monteiro. Muito obrigado por sua participação. Professora de Química do NUSE, do Espaço Fernanda Albuquerque. Não, Tereza Albuquerque, perdão. Professora do NUSE e do Tereza Albuquerque, obrigado por sua participação. Fique à vontade, último recado. Obrigada também. Tá certo, um grande abraço aos nossos ouvintes. E assim, força, vamos continuar. E repito, estou me deixando muito à disposição nesse momento crítico das inscrições do SISU para dar qualquer tipo de orientação a vocês. Podem me procurar, tá certo, pela própria Facebook, Jeane Monteiro, e fica bem à vontade.
Mais uma vez, obrigado aqui às convidadas. Queria agradecer a você que está em casa, que participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil. Um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!